Boa tarde, começando. Nossa, perdi a voz. Boa tarde, começando mais uma live comigo, Capetinha, aqui no canal do Manoviewer, conta do Instagram e também na conta Manovil Bonecos, @Manovil Bonecos no YouTube. Depois a live acontece aqui no Instagram e depois a gente publica o arquivo lá no YouTube. Tá bom assim? Então vamos lá, vamos começar. Boa tarde, Luiz Cedu 2100. A gente, aqui do meu lado, o Manoviewer, ou Manovil Bonecos, sempre comigo aqui me ajudando. E. Ai, mostra a cara, vai. Olá. Mostra a cara antes que alguém diga, ai, fica se escondendo atrás do boneco. Tá bom? Então vamos lá. Eita, Pimenta Skate BMX. Dia triste, né? Ozzy Osbourne nos deixou. Pois é, né? Boa tarde. Então, Luiz Eduz 2104, boa tarde. É isso aí. Uma horinha de live, gente. E é isso aí, vamos começar. Bom, a gente abre a live para comentar o vídeo publicado hoje no Instagram, tá? Japão e Brasil, né? Por que o Brasil não é igual ao Japão? Então, cada dia a gente vai chegando a uma conclusão, né? Então, lá no final do vídeo, a gente bate um papinho com vocês sobre o vídeo de hoje. E até lá, a gente vai tipo assim, né, meu? Deputado delegado Caveira estende bandeira do Trump em reunião lá na Câmara dos Deputados, né? Uma reunião da maioria de deputados do PL a favor do perdão do Bolsonaro. Aí alguém fotografou, né, e publicou nas redes sociais. O deputado Domingos Sávio, do mesmo PL de Minas Gerais, que representa o setor industrial no estado, mandou tira isso aí, porra, né? Aí o delegado ficou pé, assim, pergunta por quê? Por que tirar? Coube a outro deputado delegado responder, o Bilinski, do PL paulista. Não é local. Os bolsonaristas não sabem se são entreguistas como os bolsonaros ou cuidam da soberania como o Lula, né? Eita, que dureza, como é duro decidir, né? Eles ficam numa corda bamba, né? Entre a maluquice do Jair Bolsonaro e a falência que o Donald Trump está plantando em cima da indústria brasileira aí, né? Viva o viralatismo, prezado Lucas. Bem isso mesmo, bem isso mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para... É isso aí. Deputado assassino de o Bilinski G, né? Pois é. Mas esse eu não conhecia. Deputado delegado Caveira, do PL do Pará. Deputado Caveira. Muito bom, né? Muito bom. Muito auspicioso. Bom, gente, faleceu aí o Ozzy. E também, vocês ficaram sabendo, domingo, né, a Preta Gil, que muito participativa na guerra entre o bolsonarismo e a esquerda, né? Aí o gado tripudiou o câncer da artista e também o falecimento, né? O Léo Lins disse que o câncer dela era um castigo divino. E o Nando Moura, que não se decide para que lado ele fica, um elfo sensato, né? Falou que quando alguém da direita morre, que esse desgraçado apodreça no inferno, não importa o que fez na vida. Foi o comentário desse Nando Moura, né? Que eu não vejo nada, eu vi lá no ex-Twitter. Porque por um lado pode, por outro não pode, né? Então, porque quem tripudia, gente? Por que pode para a esquerda e não pode para a direita? Porque sempre a direita tripudia, banaliza, fode com a dor do outro, né? É a direita que se comporta como quinta série, né? Começou lá com o Olavo de Carvalho, em seguida o Bolsonaro imitando o doente com Covid, sufocando, né? E são eles que sempre falam em matar, exterminar, né? E acabam matando, exterminando, né? Termina por matar e exterminar. É sempre o de direita que vai lá praticar o homicídio. Então não tem, cara, o fascismo que extermina, o nazismo que extermina, o supremacismo que extermina é do lado deles.
né? Ah, mas e o Holodomor? Bom, aí eu fui pesquisar, né, gente? Pô, será que a esquerda tropeçou, né? Bom, gente, aconteceu num período que a União Soviética passava por uma grande seca, as plantações não produziram, né? Aí a culpa é do Stalin, não é, né? Bom, aluno da Federal custa 52.500 para os cofres públicos, né? 10 mil dólares. Que grana, né, gente? 52 mil reais e 500 para formar mão de obra especializada, formadores e professores, né? A revista Oeste indignada. Nos Estados Unidos, universidades que são fundações privadas, eles recebem subvenção, tá? Mas mesmo assim você tem que pagar 20 mil dólares, né? 20 mil, 5 vezes 2, 10, 100 mil reais, tá? Isso sai do bolso das pessoas que querem fazer faculdade, né? Não tem faculdade gratuita lá. Ou se tem, é muito pouco, é raro, muito raro. Eu não sei. Eu, sinceramente, eu pesquisei e tudo as que eu vi, as que valem a pena você ter o diploma, você tem que pagar, né? Senão não vale a pena nem ir lá. E aí eu fui lá pesquisar. Nos Estados Unidos, a maioria das universidades são fundações privadas, né? Mas que recebem dinheiro do governo federal. A UCLA, né? A Universidade de Los Angeles, em 2024, recebeu 11 bilhões de dólares, 55 bilhões de reais. Dois exemplos, né? A Universidade de Nova York recebeu em 2024 17 bilhões de dólares, 85 bilhões de reais. O orçamento do MEC, do Ministério da Educação, para universidades em 2024 foi 6 bilhões, para todas as universidades federais e parte das estaduais, né? Que recebem também dinheiro do governo federal. Toda a rede pública de universidades do Brasil recebem dinheiro do MEC, saiu de 6 bilhões de reais, né? Uma universidade lá nos Estados Unidos gastou 55 bilhões. A outra, 85 bilhões de reais, tá? Convertido. Então, essas revistas de jornalismo de direita não faz jornalismo, né, gente? Fica assim, vamos falar umas coisas, né? Pois é, né? Isso aí, OMSO 00001, né? É esse tipo de coisa. Falando em Estados Unidos, os policiais do ICA, né, agentes de imigração, duplicaram a crueldade. Tá? Estão mais cruéis, só para vocês ficarem sabendo. Senador da Califórnia, Alex Padilha, disse na CNN, o ICA está ficando mais agressiva, mais cruel, mais extremista. Então você pensa bem se vale a pena fazer uma só viagem para Disney ou Las Vegas, né? Se você não tem tatuado na tua cara, na tua testa, ou MAGA, seria melhor tatuar, viu? Porque senão você... o ICE te manda lá para aquele presídio do crocodilo lá na Flórida. Esse é o dilema, né, do governador Tarcísio, que gosta de usar, o Tarcísio, governador de São Paulo, de usar bonezinho do MAGA, né? Bonezinho do Make America Great Again. E devia tatuar na testa, né? Entre continuar fiel ao Jair Bolsonaro ou apoiar o agro paulista, né? Cana, suco de laranja e boi, ele não sabe o que fazer. A voz dele fica tremendo, a mãozinha dele não sabe o que faz. Porque se trair sua candidatura se desfaz. Se ele trair o Bolsonaro, ferrou a candidatura para presidente em 2026. Se ele trair o agro paulista, ferrou também, não vai ter dinheiro, né? Então, cara, o que o Tarcísio deve estar xingando o Eduardo Bolsonaro, tá? Inclusive o Zema e o Caiado tão manso, cara. Agora é tudo pela indústria, então é bom que o Lula tenha a cabeça no lugar, não faça besteira, negocie, essas coisas assim, né? Faça o que tem que fazer, né? Então, manso, o Zema lá de Minas Gerais e o Caiado lá de Goiás, lá, né?
CNN mostrou que o Eduardo Bolsonaro soube da taxação dos 50% antes do anúncio, tá? A PGR investiga se ele teve proveito na compra e venda de dólares que investidores correram por causa da medida. Ele está negando, tá? Mas tem indícios fortes que ele se aproveitou. Então ele sabia que o Trump ia tarifar o Brasil em 50%, aí ele correu lá e comprou dólar, tá? Aparece uma compra de 4 bilhões de dólares em dólares, tá? A 1h da tarde, no dia que o Trump ia anunciar. 4h da tarde, 4 e pouco assim, ele anunciou. 2 minutos depois, alguém pegou o dólar assim e vendeu. Aí lucrou uma grana, um dinheirão. Aqui em Sorocaba, nada do Rodrigo Manga ser preso. Pois é. Não vai, não foi, mas vai, hein? Presta atenção, hein? Olá, blá, blá, blá. Uma cópia do Joseph Goebbels. Pois é, gente, pois é. Vilela disse que achava que a gente tava... Vocês viram o podcast lá que o Vilela organizou lá, uma sabatina, né? Segundo estão falando aí do filho do João Figueiredo, ex-presidente o general Figueiredo, e o Bananinha, né? Lá no Inteligência Limitada lá. Aí uma hora lá o filho do Figueiredo vira e fala assim, isso aqui é o Brasil virou uma ditadura. Aí o Vilela disse que o Brasil estava longe de virar uma ditadura. E aí o Figueiredo, filho lá, vira e fala assim, então entrevistou o argentino. Eu acho que quis dizer entrevistar o Javier Milei, né? Não sei que é argentino. E aí o Vilela refugou, né? Aí não. Bom, gente, né? Aí deram risada, tá vendo? A gente tá vivendo uma ditadura. Bom, a direita tão adepta da livre expressão, por que proibiram o funk proibidão, hein? Que não pode mais tocar nas cidades aí, porque tem os vereadores do PL aí ficam fazendo lei proibindo o funk proibidão, hein? Por que eles comemoram quando o Oruan é preso, né? O Oruan que não cometeu crime nenhum, né? Ele é filho de um traficante, chefe de facção, mas o Oruan não, né? Você concorda com o Oruan? Gente, eu não sou a favor da livre expressão. Quem é a favor são eles, né? Eles são a favor. E a livre expressão? E tem gente condenado pro lado deles lá, mano, foram lá fazer quebra-quebra em Brasília, né? Não tem que ir preso? Não, imagina, velhinha terrorista, né? E se fosse velhinha traficante, que nem a dona Fátima lá, velhinha traficante, ela tinha a casa dela era quebrada ali, era biqueira, né? Ninguém fala da dona Fátima, né? Lá em Fátima Tubarão, lá em Tubarão, Santa Catarina. Ninguém lembra da dona Fátima, né? Dona Fátima que foi dar um cagão lá no STF lá, traficante, velho. Por que essa aqui tá presa aí? Por que mas tinha a dona Fátima lá, né? Não. Edita, né? Eles editam que é uma beleza, né? Eles cortam lá, eles não lembram. É a direita, né? Livre expressão, né? Pois é, né? Pode falar qualquer coisa. No post de hoje falei do Japão, né? E aí tem um dentista lá de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, fila da puta. Aí ele sempre fala umas lixeiras, assim, um tiozão lá, parece um agente funerário. E eu tava deixando ele lá, porque eu não falo nada. O pessoal que briga, que fica lá batendo boca com ele, a avó da Micheque, né? É isso aí. Aí o pessoal fica batendo boca com ele, eu tava deixando. Deixa lá, o cara tá me dando audiência. Mas hoje pegou ele e falou de jogar bomba atômica no Japão, né? Aí eu falei, mano, né? Se você acha normal falar isso aí, tomara que você pegue um câncer, né? De tanto tirar raio-x aí no teu consultório, o cara é dentista, né? Você fica usando raio-x aí, tomara que você pegue um câncer na gengiva aí, tá bom? E bloqueei o palhação lá, o velho, né?
Ele leu, dei um tempo pra ele leu, ficou lá pensando, ele fica remoendo, assim. Velhão, né, tiozão, fica dando aquela risadinha de canto de boca, assim, o estômago fica de raiva, né? Ele fica assim, na cara tá normal, né? Mas o estômago do bicho fica, você fica escutando de longe, assim, o ódio do cara, assim, né? Comendo o intestino do bicho lá, o fígado do cara, né? Mano, falar em raiva, JBF não paga imposto, né? Quem que é? A Friboi, né? Friboi, JBF, do Wesley Batista, né? Eles deixaram de pagar 68% de impostos federais. Isso aí não foi sonegação, não, gente. É benefício fiscal, 8 bilhões e 500 milhões de reais. A JBF deixou de pagar. Eles lucraram 12 bilhões de reais em 2024. Não precisa pagar imposto, né? Economizaram, deixaram desses 12, eles teriam um lucro de 4 bilhões, né? Tá ruim? Para gente que revende, para revendedor de carne, né? Não, que eles revendem. Quem cria não são eles, né? Eles compram o gado lá, terceirizam a compra, sei lá, faz um negócio lá. Eles só abate e vende e exporta, né? 4 bilhões tá ruim, 8 bilhões e 500 milhões. Praticamente, gente, o governo federal é sócio sem obter lucro da JBF. Gente, o que falta pro Brasil virar China? Tá? Porque o governo paga pro agro. O dinheiro põe pro agro, ele dá dinheiro na boca desses empresários do agro aí, o agro, né? O cara lucra 12 bilhões, botou 8 bilhões e 500, que em todo lugar do mundo se pagaria até mais, tá? É uma grana, quantos por cento? 68%. É uma senhora taxa. Mas, gente, estamos falando de bilhões, né? Não é 68% de cigarro, de macarrão que você compra aí, né? É o cara ganha de subsídio, né? Benefícios fiscais. Precisa dar tudo isso, gente, né? Então, deveria pagar 68% em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. A Microsoft paga, a Apple paga. Por que a Apple não quer trabalhar nos Estados Unidos, quer ir lá para a China? Né? Porque lá na China paga-se menos impostos. Se ela voltar para os Estados Unidos, está lascado, gente. Vai ter que pagar quase 80% de imposto. Tá? Porque, gente, é justo. O que o cara vai fazer com 8 bilhões e 500 milhões, gente? Que operação que precisa disso para crescer? O que o cara vai crescer? Vai pegar 8 bilhões e 500 mil, a JBF deveria aplicar isso no Brasil. Pagar em salário, desenvolver o Brasil. Gente, o governo brasileiro, seja ele Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique, Michel Temer, Dilma, deveria ser sócio e pegar parte desses lucros de 12 bilhões para o Brasil. Que é isso, 68% é o lucro do Brasil. Por fato do cara estar usando a água do Brasil, terra do Brasil, ar do Brasil, floresta do Brasil, porque o cara vai lá derrubar floresta e pagar e fazer pasto, né? Gente, o que a gente precisa para virar a China? Já somos. Só que a gente não se beneficia, né? Não tira não tem reforma agrária, não tem trem de alta velocidade, né? Tô sabendo, Fabrício. Aí tem lá um tal de... Aí, meu, esse 50% do Trump, eu não tô nem aí pra essa tarifa, gente. Tô nem aí. Vai mostrar que os caras vão continuar vendendo carne lá pros Estados Unidos, tá? E vão deixar de ganhar essa exorbitância. Vai acabar com o emprego? Sério isso? Sério? Tá bom, então vai lá o Wesley Batista cortar os boi lá para mandar para os Estados Unidos. Tá bom? Ah, tá louco. Tem um tal de drink de grafeno que joga essas coisas e vai acabar com o imposto lá no... Que enumerou os riscos da UnionPay no Brasil, tá? Que é um serviço de pagamentos que, tipo, facilitaria pagamento para a China, né?
pra gente comprar da China, né? Bom, aí o cara, o tal dono desse drink de grafeno, aí, enumerou 10 perigos, sabe? Fala 10 vezes perigo, vai ter perigo, destacando possíveis riscos, né, da entrada da UnionPay no Brasil. Fala, vamos ver qual que é o risco, né? Então, ele fala primeiro, risco geopolítico de soberania, desdolarização e tensão com os Estados Unidos. Vamos ver os argumentos. Risco 1, desdolarizar. Para mim isso é vantagem. Trocar o SWIFT do bancário dos Estados Unidos pelo chinês, né? Trocar o sistema bancário dos Estados Unidos, passar pro chinês, né? ActiveScan, olá diabinho, estaria eu e meus compadres da geração tendo o privilégio de ver a queda dos Estados Unidos, amém, ouvi um amém. E aí os Estados Unidos tirou a Rússia do SWIFT bancário. O que aconteceu com a Rússia? Nada. Começou a nadar com uma braçada muito maior, assim, absolutamente nada. E tá lá vendendo gás e petróleo para a Europa e nada. Continua fazendo negócio. Bobear, os bilhões da Rússia já estão na mão dos russos lá, né? Já voltaram para a Rússia lá. E trocar o SWIFT dos Estados Unidos pelo chinês, grandes bosta, né? Possíveis retaliações, risco 2, possíveis retaliações, restrições comerciais. Bom, isso aí, tudo bem, né? E alinhar o Brasil com China, isso é vantagem. Estados Unidos fica enchendo o saco da gente. A gente fala, tá bom, e vai lá com a China. A gente tá namorando com os Estados Unidos, já os Estados Unidos fica dando beliscão na gente. Na hora de beijar, morde a língua, morde o lábio. Na hora de transar, ele vai lá, aperta o pau da gente lá, sabe, aperta o saco da gente, né? Que vai tomar no seu cu, meu. Aí a chinesinha lá beijando, sabe? Mandando beijinho, fazendo toda suavezinha, toda gatinha, gentil, boazinha. Eu vou com a chinesa. Aí os Estados Unidos, eu vou te matar, hein? Eu vou te cortar, hein? Eu vou te arregaçar, hein? Falando, vai, vem. Ai, meu amor, não, desculpa, eu vou voltar. Hein? Vocês são assim? Vocês gostam de relação tóxica? Hein? O drink de grafeno parece que gosta, né? Tá preocupado com a retaliação e restrição comercial. E aí com o risco de alinhamento com a China. Oi? Dá licença, hein? Risco 3, 4, sei lá. Dependência da infraestrutura chinesa. Ué? Trocar a dependência da infraestrutura dos Estados Unidos para dependência da infraestrutura da China. Dependência por dependência, qual a diferença? Meu Deus, preocupação com dependência, né? Uso de tecnologia chinesa, sistemas controlados por potência estrangeira. Como é que é? Tudo aqui é controlado por potência estrangeira, mano. Olha aí o GPS aí. Olha o GPS, para ficar ouvindo. Cuidado que vai tirar o GPS. Cuidado. Ai, vai tirar o GPS. E daí? Vai trocar o GPS dos Estados Unidos pro Beidou chinês? E daí? Gente, é a mesma coisa. Remédio genérico e remédio de rótulo. Vocês compram mais caro? Remédio mais caro, é isso? Né? Vocês vão buscar o remédio mais caro lá? E daí? Acho que pode o golpe apoiado pelos Estados. Isso, daqui a pouco eu falo sobre isso. A Lava Jato, né? A Lava Jato, daqui a pouco. A Lava Jato, o golpe foi a Lava Jato, né? E tá lá o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, livre, né? Hora de prender esse Sérgio Moro aí. Potência estrangeira. Olha, cara, a preocupação do drink de grafeno. Comprometer a soberania digital do Brasil. Que é soberania digital? Tudo aqui é estrangeiro. Mas ele corrige, no longo prazo. Comprometer a soberania digital do Brasil no longo prazo. Olha, né? O cara é maldoso, diz que no longo prazo, quando tivermos nossa tecnologia digital, né? Olha, o cara, que hoje é nada, zero, né? É tudo dos Estados Unidos, tudo Google, tudo Meta, né?
Mano, te catar, hein? Coleta de dados sensíveis, não, né? Estados Unidos não pega informação da gente, né? Eles respeitam, né? Não tem CPF, tem, nossa, o que eu fico recebendo de ligação, de chamada, nota fiscal, gente. Eu fico recebendo nota fiscal me cobrando para pagar. Fico recebendo aqui com meu CPF e nome lá, só não tem endereço. Só não tem endereço. Endereço de São Paulo, lá na Zona Leste, lá, sabe? Aí eu pego, ignoro, né? Você precisa pagar, a fatura tá vencendo, eu ignoro. O que eu vou, né? O que eu vou fazer? Vai, me processa, me pendura, vamos ver. Se eu comprei aí, vamos lá, né? Os caras usaram meu CPF, meu nome lá, né? Dados sensíveis, né? Sair do guarda-chuva do Mastercard e Visa, que geram bilhões no Brasil. Olha o maluco. Olha o maluco. Gente, até o moleque da esquina, que o entregador de iFood aqui, que tá esperando aqui no restaurantezinho aqui de caldinho de sopinha aqui, sabe, mano, que Mastercard e Visa arranca dinheiro do Brasil. O lazareto do drink de grafeno aqui Mastercard e Visa, que geram bilhões no Brasil, geram bilhões que são mandados para os Estados Unidos, né? Por isso que o Trump tá puto da vida com o Pix, né? Porque a gente paga com o Pix, não tem que passar pelo Mastercard que tira o Pix de graça, né? Ou você prefere pagar no Mastercard e no Visa, pagando, né? Pagando pelo uso, né? Cacete, viu? Embora a concorrência seja benéfica, o cara, né? A livre concorrência. Mas não é, né? Não é. Mastercard e Visa não querem livre concorrência, né? Cara, aí ele coloca um monte de bosta lá, né? Risco operacional, regulamentação do Banco Central, adaptação do sistema de pagamento, maquininhas, pequenos comerciantes. Oi, o cara tá preocupado com a dificuldade dos pequenos comerciantes. A Mastercard e Visa está preocupada com os pequenos comerciantes. Olha o que o cara colocou. Aceitação limitada inicial. Gente, pior que aqueles trabalhos trabalho de colégio, né, gente? Eu tenho um risco de não ser bem aceito no início da proposta. Mano, depois vai de vento em popa, né? Aí, a hora que engrena vai embora, né? Aí termina, né? Guerra híbrida chinesa, lei Magnitsky. Agora sim. Agora acertou o drink de grafeno. Citou a lei Magnitsky. Agora sim. Vai tomar no cu, viu, meu Deus do céu. Bom, gente, agora com exclusividade, hein? Vou explicar para vocês. O Lula mandou o avião da FAB trazer a primeira-dama condenada por corrupção. Então, por que os Estados Unidos não pode mandar um avião lá da USAF pegar, resgatar, fazer uma operação, um OP, né? Uma Special Operation, né? Fazer o resgate ali, manda os SEALs, invadem Brasília e vai lá com aqueles Black Hawk, né? Aqueles helicópteros. Aí pousa ali lá em Brasília, sai os caras, vai matando lá soldados de Brasília, que oportunamente não vão ter nenhum, né? Porque eles vão ser avisados, olha, nós vamos chegar aí. Então, aí ele sai assim, os caras entram, né? Usa aquele visor de como é que é? De visão noturna, né? Chega assim na casa do Bolsonaro. Mr. President Bolsonaro, are you... Yes, I am so the Bolsonaro. Come here, Mr. President, hurry up. E que cata-se o Bolsonaro pelo cotovelo, assim, um de cada lado, assim, sai correndo. Ele, tá abrindo os pontos aqui, filho da puta, tá doendo pra caralho. Hurry up, Mr. President, hurry up. Eles metem o presidente num Humvee, correm, obviamente emprestado pelos Kid Preto, chega no aeroporto e joga o Bolsonaro lá num Buffalo, num KC-130 da Boeing lá, decola. Mr. President, you are now as American citizen of United States of America. O que é que você está falando? Não estou entendendo nada. O que vocês vão me matar?
né? Pois então, e o Lula fez a mesma coisa com a primeira-dama condenada por corrupção lá do Peru. Aí eu falei, que porra é essa, né? Eu fui investigar. E aí eu descubro que o Peru sofreu uma lava-jato que investigou e prendeu vários entes políticos, inclusive o ex-presidente Ollanta Humala, um ex-militar que foi presidente casado com essa primeira-dama, né? Qual é o nome dela? Nadine Heredia Humala. Né? Que aconteceu? A Odebrecht construiu obras importantes e sensíveis no Peru, tá? Com benefícios para o Brasil, com dinheiro inclusive do BNDES. Mas a parte principal e mais difícil, a travessia da Cordilheira, e assim não foi concluída, tá? Ia ligar o Acre com o Oceano Pacífico. Então vocês sabem que o Peru tem ali a Cordilheira dos Andes e essa parte foi concluída, tá? Foram feitas pontes, túneis, rodovias pela Odebrecht. A Odebrecht entregou a obra, tá lá, tá tudo prontinho lá. Tá? E isso vai ser importante dentro do complexo da Rota da Seda, que vai ligar ali Ilhéus, vai ligar Brasília, o Rio Branco, no Acre, capital do Acre, com o Porto de Xancai, lá no Peru. Todo um sistema de ligações lá, e começou com essas obras da Odebrecht lá no Peru. Tá? Odebrecht, inclusive, que foi citada e condenada na Lava Jato brasileira. Então essa Lava Jato do Peru foi aberta e prendeu, pelo menos foi atrás de 3 presidentes e prendeu o Ollanta Humala. Muito bem. A primeira-dama, ex-primeira-dama, ela foi acusada, denunciada por receber propinas. A Nadine Heredia. Ela foi acusada por quê? Segundo o próprio relatório da Lava Jato peruana, por falar demais na sua conta do Twitter. A Nadine Heredia, que está hoje em Brasília, ficava lá cascando pau contra a oposição. Então a Lava Jato falou assim, você falava demais, então você foi condenada. Mas vocês não me condenaram por corrupção? Pois é, além da corrupção, você falava muito. Mas cadê a prova de que eu fui corrupta? Bom, a prova é o seguinte, você era amiga do Hugo Chávez, tá? Você recebeu dinheiro do Hugo Chávez. Cadê o dinheiro? O dinheiro você recebeu. Sim, mas cadê o dinheiro? Você recebeu. Se eu recebi, cadê o dinheiro? Você recebeu porque o Hugo Chávez te pagou para escrever reportagens contra a oposição do Peru. Tá, mas cadê a reportagem? Você escreveu. Sim, não escrevi. Não escrevi nenhuma reportagem. Por que vocês estão falando isso? Não, você recebeu, portanto você escreveu. Eu não recebi. A Lava Jato, sabe, tipo julgamento de Sérgio Moro, gente. Sem brincadeira. Foi desse jeito. Eu fui lá investigar e eu vi. Aí ela falou assim, cadê o dinheiro? Aí eles foram lá abrir as contas, devassar as contas correntes como é que é o nome dela? Nadine Heredia, tá? Foram lá abrir as contas. Encontraram. A Lava Jato falou assim, é segredo de justiça. Aí a Heredia falou, vocês não encontraram nada. Não tem nenhum valor. Vocês fizeram lá o monitoramento eletrônico assim das entradas e saídas de conta corrente? Fizemos. O que vocês encontraram? Segredo de justiça. Não tem nada. Não tem nenhum depósito da Venezuela para minha conta. Aí eles falaram assim, não podemos dizer. Só podemos dizer que você foi condenada a 15 anos de cadeia porque você recebeu. Falei, cadê a prova? A Nadine Heredia falou, cadê a prova? Aí a Lava Jato, o Sérgio Moro lá do Peru, segredo de justiça. Tá? Segredo de justiça. Fonte, meu mano, você busca, vai lá no Google, põe lá, Nadine Heredia, Lava Jato peruana. Aí você vai ver a fonte que abre lá, tá? Vai ver as matérias. Escreve em espanhol, de preferência, tá? Em castelhano. Aí, em seguida... O Ollanta Humala, mesma coisa, está em segredo de justiça, contas dele do banco de não sei o que, Del Peru. Então foram lá, abriram a conta. Quanto que tem na conta do presidente preso?
Segredo de justiça, não pode falar. Tá? Então a gente já começa com isso, né? A Nadine Heredia, ela, lá do Peru, pediu para o governo brasileiro asilo médico, porque ela falou assim, eu tenho câncer, eu quero tratar no Brasil. O presidente era o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o marido dela, o Ollanta Humala, é oficial do exército peruano. Então, e a Nadine Heredia, ela trabalhou para o ZAID, que é o órgão de governo trabalhou na Unesco, na ONU. E o ZAID era o Departamento de Ajuda Internacional dos Estados Unidos. Cara, ela assim, é tudo menos comunista. O casal é tudo menos comunista. Eles são esquerda progressista. São tipo um PSDB lá do Peru. Tá? Eles não são um PT, assim, não tem uma base sindical. Fala que é de esquerda, mas são social-democracia, PSDB, tá? PDT, PSB. Aí a Nadine, ela falou assim, eu quero tratar no Brasil. Ela pediu para o Bolsonaro. Bolsonaro recusou. Bolsonaro não permitiu o asilo médico. Aí quando o Lula assume, em 2000, ele fala assim, ela reencaminha o pedido. Ô Lula, pode ver, dou asilo médico para você. E aí que ele mandou, ele falou assim, tá, mas eu não consigo embarcar. Aí o Lula mandou o avião para lá, para buscar, fez um favor, porque ele conhecia o casal Humala, tá? Não devia ter mandado? Eu não sei. Mas uma coisa que a gente precisa saber que os bolsonaristas não falam. Ela foi condenada pela Lava Jato peruana. Os bolsonaristas, eles fazem questão de não falar isso. Falar, condenada. Foi condenada. Condenada porque assalta banco, ela matou alguém. A primeira-dama foi condenada, porque Lava Jato peruana. Quando fala isso, aí a gente, entendi. Nem a direita, nem os bolsonaristas acreditam mais na Lava Jato. Se fala isso, desmobiliza, né? Entendi, então tá bom, então Lula fez certo, né? Não é? De novo, outra edição da direita, né? Outra mudança, né? Outra descaracterização. Muito bem, gente. Olha, eu preciso falar pra vocês, gente, assim, complicado é pouco, né? Complicado é pouco para falar das conversas da direita, assim, porque gente, o que você precisa de ir lá investigar, averiguar? A direita não faz nada, só joga a ideia, né? Só joga. E o gado, a robozada aceita, né? E fica por isso mesmo, né? Bom, eu preciso agradecer, né? Porque eu abro a live aqui, é o nosso trabalhinho. Eu trabalho com a live, trabalho com fazendo vídeo, né? Eu, Capetinha, Manoviewer, aqui na conta do Manoviewer. Gente, segue a gente, por favor, gente. A gente precisa de seguidor legal. Por incrível que pareça, gente, só tem gente da direita me seguindo. Só gente da direita, pessoal de esquerda não me segue, porque eu não pertenço à facção da extrema esquerda, da esquerda progressista, da esquerda. Aí a galera, não vou seguir o Capetinha. Quem me segue é a direita. Aí de repente eles debandam, assim, sai. Aí volta uma outra galera da direita lá, de bolsonarista, volta a me seguir para vir falar, né? Eu tenho só uma turminha aí que é fielzinha aí, que inclusive me manda o crucifixo aqui pro Capetinha, 10k@gmail.com, tá? Para Pix de qualquer valor, crucipix de qualquer valor, R$6, R$6,66, 666, meia besta, R$3,33, 66 centavos, 6 centavos, tá? E se você não quiser que eu coloque o nome de vocês na listinha do vídeo, no final do vídeo, publicado no dia seguinte, tá? Põe 1 centavo, tá? Põe 1 centavinho, então põe assim, R$6,01. Eu vou bater o olho, eu vou pôr só a inicial do teu nome. Então, por exemplo, aqui, ó, a TAPS mandou R$10,01. Entendeu? Muito obrigado,
TABS. A Maíra Ferreira Lopes Nunes mandou R$10, muito obrigado. Gil Gomes Rodrigues Neto, obrigado pelos R$6,66. O Rian Santiago mandou R$1, obrigado, querido, muito obrigado. José Ricardo Galdini, muito obrigado pelos R$6,66. Wellington Emídio de Oliveira, muito obrigado pelos R$6,66. E o Birajara do Carmo Zamboto, obrigado pelos R$20. Ó, ajuda a gente, por favor, e segue, comenta, tá? Porque só tem bolsonarista lá, gente, nossa, é horrível. Ele tá vivo ainda? Quem que eu falei agora aqui? Então, gente, muito obrigado. E graças ao Crucifix que vocês enviam para a chave capetinha10k@gmail.com, tá? Que eu coloco lá no fim de cada vídeo, eu vou falar sobre o vídeo de hoje, sobre o Japão, tá bom? Então, peraí, o Mano Viewer vai tirar aqui pra mim. Tá, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, vamos lá. Japão tá comprometido com os Estados Unidos até o fim, né? Obrigado, Diogo Vidal Lessa. Ixi, será que ele mandou... Se ele mandou R$1, falei, Diegão, preciso falar só o primeiro nome, né? Bom, então, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão, tentou manter as cadeiras na Câmara Legislativa do Japão com um discurso de extrema-direita, né? Então, teve agora, no final de semana, as eleições legislativas para deputados, né, da Câmara Federal lá do Japão, né? E ele tentou um discurso de extrema direita, tá? O Shigeru Ishiba, né, dizendo que ele era um novo Trump, o Trump japonês, e que ele ia endurecer as leis, né? A imigração lá, a política migratória do Japão. Né? Ele ia ferrar com Decaseg, com os peruanos, né? Um monte de, né, chinês que estão lá, né? Ele ia dar uma de Trump lá, ia fazer um ICA japonês lá, né? Isso porque ele pertence ao PLD, né, Partido Liberal Democrata, que não é nada, né, não é nada livre, pelo contrário, é ultranacionalista e de extrema direita. Acontece então que nas últimas décadas o PLD tinha adotado um tom moderado para agradar as superpotências, as potências ocidentais, né, que são social-democráticas, né. Foi a partir do Junichiro Koizumi, né, o ex-primeiro-ministro Koizumi, que o PLD começou a visitar o templo Yasukuni, que é um templo... Obrigado, Fabrício! Obrigado! Mandou um crucifixo aqui, muito obrigado. Foi o Yasukuni, que é um templo que homenageia os soldados japoneses que invadiram China, Coreia e outros países do Indo-Pacífico, né? E que foram considerados criminosos, né? Foram no tribunal de guerra que, criminoso, é criminoso. Mesmo assim, eles fizeram esse templo, né? Fizeram esse templo e aí o Koizumi foi quem inaugurou, né? Até ele tinha um logotipo de um leão, porque ele tinha uma cabeleira, parecia uma juba. E ele tentava passar uma imagem meio de Pokémon, sabe? Um homem meio Pokémon, meio fofinho, né? Mas não era nada fofinho não, era um tremendo safado. E aí ele era um extremista, ele era um fascista, né? E aí ele que começou a ir prestar honras às almas dos soldados criminosos do Japão, né, que lutaram lá na China, Coreia e Filipinas e por aí, né? E o Ishiba, né, o ministro Shigeru Ishiba, estimulado com esse aumento da extrema-direita no Ocidente, ele se sentiu confortável em falar de políticas antimigratórias, mas errou o timing, porque foi bem no exato momento que o Trump ele falou em taxar o comércio japonês,
né, para produtos japoneses nos Estados Unidos em 10%. Isso foi suficiente, e 10% já era assim abominável pro japonês, né? E junta também que o japonês estava muito bravo com o gringo estadunidense lá no Japão, né? Por conta deles desafiarem os costumes tradicionais, vários influencers irritaram geishas, zoaram com o Monte Fuji, considerado sagrado, foram fazer turismo lá no Aokigahara, que significa madeira azul, alguma coisa assim. O Bosque dos Suicidas, gente, né? Que assim, nossa, isso foi impensadamente vil pro japonês, sabe? Saber assim, é um local assim, que não é para turismo, né? Que só ia japonesadinha, moçadinha, assim. Foi sim, realmente, os japonesinhos começaram a fazer vídeo, né? De entrar lá, porque é assustador, né? Porque o cadáver que suicida fica lá. Alguns eles não retiram, né? E fica ali meio que fica, né? Eles deixam lá assim, né? O governo não fica lá pegando, não fica lá só resgatando, não. A não ser que a família peça. Mas então assim é impensável pro japonês, o americano, o estadunidense entrando, fazendo vídeo, falando, olha lá o cara morto lá, olha, sabe, ficar mexendo, fazendo essas piadinhas de quinta série, assim, sabe, né, ficar assim, jogando pedra, né, olha, parece que tá vivo, vamos ver se tá vivo, e esse tá fresco, né, então, não é legal, é isso, Lea Yoshimoto, gente, nossa, seu pai foi lá, não é lugar para turismo, né? Tipo, ir lá, assim, um negócio assim que, nossa, né? Até se as pessoas ficam sabendo que você foi lá, tipo, tem um fantasma te seguindo lá, né? A população pega assim, não quer nem falar com você, né? Se souber que você foi lá. É um negócio impensável, gente. E sem falar, os caras foram lá mexer com a Yakuza, né? Foram lá desafiar. Então, olha, pegou um timing super errado do Shigeru Ishiba. Foi super errado. Perdeu, ele tinha que conseguir 50 cadeiras, né? Conseguir eleger 50 deputados, elegeu 40. Elegeu só 40 deputados. Então ele foi derrotado, mas ele não quer renunciar, né? Não sei como que vai governar, porque primeiro-ministro precisa ter uma maioria, senão não consegue governar, né? A oposição fica controlando ele, né? Então ele precisava dessa maioria aí para ficar tranquilo e poder governar. O japonês, os animes agora estão sendo produzidos na China, né? Com dinheiro chinês. E então não seria absurdo dizer que o japonês não acha ruim negociar com o chinês, porque inclusive eles têm memória curta, né? Como esse negócio o japonês, por exemplo, a população, a juventude, não sabe que o Japão esteve em guerra com os Estados Unidos, sabia disso? São poucos, assim, não é eles ficam uma lavagem cerebral, assim, não aparecem, eles não estudam lá a Guerra do Pacífico, né? Falam lá que o Japão lutou contra a China, mas pronto, não analisa a questão de que não lutou contra a China. O Japão invadiu a China. O Japão lutou contra a Coreia. Não lutou contra a Coreia, invadiu a Coreia. Né? Então, né, o japonês foi lá combater o comunismo na China. Eles pensam isso, assim. E o aliado era os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram nossos amigos. Eles não estudam lá que o Japão atacou Pearl Harbor, né? Atacou o Havaí lá. Não vê, nossa. Foi inclusive um influencer lá, né? Pô, vocês não acham ruim uma vez vocês foram inimigos dos Estados Unidos? É tipo, gente, tipo geografia. Os Estados Unidos não sabe geografia, o japonês não sabe história, né? Inclusive, para ler um jornal, ler um livro, você precisa ter pós-graduação lá. A galerinha do ensino médio não tem conhecimento, vou dizer, você precisa saber ler o ideograma chinês.
Então, o ensino médio não dá ideogramas suficientes para você ler um jornal de adulto. Sabia disso? Você vai só quando você está lá com um diploma de economia que você vai pegar um Asahi Shimbun lá para ler um jornal japonês e vai começar a ler e vai começar a ler a opinião dos articulistas lá, que é de direita, né? Que é vai pender para direita lá, né? Então, assim, é muito complicado, assim, é uma lavagem cerebral, assim, muito forte lá, mas isso começa a ficar abalado porque a economia né, assim, pegando. Então, daí se conversa, né? E aí tem TikTok, tem Instagram, né? E aí tem China, que tá bombando. Vídeo de chinês falando inglês, né? O japonês, ele é fluente em inglês, né? E aí começa a ver o chinês falando em inglês lá e começa, ixi, nossa, olha isso aqui, né? Começa a pensar, né? Começa a pensar. Enquanto isso, o nacionalismo brasileiro é entregar tudo para uma potência dominante, né? Esse é o nacionalismo de extrema direita brasileira, né? Então, como uma varrine polinésia, né? Entrega tudo, tudo. Gente, é isso aí. Muito obrigado pelo Crucifix aí, gente. capetinha10k@gmail.com. Muito obrigado a galera aí, tá bom? Essa foi a live do Capetinha. Gente, siga a conta no Instagram. Gente, dá uma força lá no YouTube, @manovilbonecos, tá, gente? Dá uma força lá. Eu sei que vocês assistiram aqui. Dá uma curtida lá, deixa rodar o vídeo e vai lá esquentar o almoço, a janta, vai lá tostar um queijo quente e me dá uma audiência, por favor, lá, senão eu vou parar de publicar lá no YouTube, tá bom? Beijo, gente, obrigado, valeu, tchau.